Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês e hoje estamos aqui para mais uma aula de português, tá? Essa aula será sobre a estrutura das palavras. Então, nós agora entramos na morfologia. Morfologia é a parte que estuda a estrutura das palavras, certo? E essa estrutura, né, do que ela é composta? Ela é composta por morfemas. E o que é o morfema? É a menor unidade da estrutura. Cada morfema tem um nome. E é sobre eles que a gente vai aprender hoje, certo? O primeiro morfema é chamado de radical. No radical, se encontra a parte principal da palavra, a ideia principal da palavra, certo? Vocês vão entender melhor de acordo com os exemplos. O exemplo é a palavra terra. Na palavra terra, da letra T até o segundo R, temos o radical, que é exatamente a parte que não muda. Mesmo que surjam outras palavras derivadas da palavra terra, o radical ele permanece inalterado, ele não vai ser modificado, certo? Exemplo, terraço, terreiro. Percebam que até o segundo R, nada se alterou. Então, radical é a base da palavra, a parte que não muda e a parte principal dela, que já dá um sentido, certo? Um outro morfema são os afixos. Afixos tem dois tipos, tem o prefixo e tem o sufixo. São partes que são colocadas, acrescentadas a uma palavra, tá? Então, um prefixo, ele vai estar antes do radical e um sufixo, ele vai estar depois do radical. Como estamos aqui usando a palavra terra, vamos pensar na palavra enterrar como exemplo. Temos ainda o radical, né? Ter. E antes dele surgiu o em, o e e o n como prefixo, já que está antes do radical. E depois tem o a e o r, o ar de enterrar, que surgiu após o radical, logo vai ser chamado de sufixo, certo? Afixos são prefixos e sufixos, prefixos antes do radical e sufixos após o radical. Temos também um morfema chamado vogal temática. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical para a construção da palavra. No exemplo que estamos usando, da palavra terra, temos depois do radical o A. Esse A é chamado de vogal temática, pois se juntou ao radical para a construção da palavra, certo? Agora vamos abrir um parêntese aqui. Temos um termo chamado tema. E tema nada mais é do que a junção do radical mais a vogal temática. Então, na palavra terra, qual seria o tema? Terra. O radical mais a vogal temática A. Ok? Outro morfema é a desinência. A desinência é um elemento terminal que indica as flexões das palavras. Existem alguns tipos de desinência. Vamos entender. Primeiro, vamos falar da desinência nominal. Na desinência nominal, vamos ter indicações de gênero e de número. E quando estamos falando de português, de gramática, gênero significa masculino e feminino e número significa singular ou plural, certo? Agora vamos para os exemplos aqui. Um exemplo de desinência nominal de gênero. A palavra gato. Temos aí o radical, né, até a letra T. Depois, esse O, ele nos indica que a palavra faz parte do gênero masculino, porque eu tenho também a palavra gata. E esse A me indica que o gênero é feminino. Então, esse O e esse A é a desinência nominal de gênero, ok? Depois tem a de número, desinência nominal de número. Vamos utilizar ainda a palavra gato, tá? Dessa vez, vamos usar gato no singular. Se a desinência de número indica singular e plural, nesse caso, nós não temos nenhuma parte dessa palavra que indique desinência de número. Então, é como se fosse desinência igual a zero. Já se eu escrever ou falar a palavra no plural gatos,
O S será a minha desinência nominal de número, pois o S está indicando aí o plural da palavra gatos. Nas desinências nominais de gênero e de número, temos uma observação. Não são todas as palavras que terão esse tipo de desinência. Por quê? Existem algumas palavras que não têm feminino, só tem masculino, ou que só tem feminino e não tem masculino. Então, não é possível a gente encontrar uma desinência nominal de gênero. E também há palavras que não existe singular ou plural. É utilizada a mesma forma para as duas opções. Então, não tem como a gente ter uma desinência nominal de número nesses casos. Quais são alguns casos? De gênero: cama, mesa, tribo. Cama não tem masculino, mesa não tem masculino, tribo não tem masculino. Número: lápis, ônibus, pires. Essas palavras, elas não têm plural ou singular. Então, nesse caso, nós não vamos encontrar em nenhum desses exemplos que eu citei desinência nominal de gênero ou de número, ok? Temos também a desinência verbal. Já na desinência verbal, nós vamos perceber as flexões de número, que já sabemos que é singular e plural, de pessoa, que são as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Modo. Quais são os modos verbais? Temos o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. No modo indicativo, exprimimos uma certeza. No subjuntivo, exprimimos uma dúvida. No imperativo, exprimimos uma ordem, um desejo. E também os tempos do verbo, que são presente, pretérito e futuro. O pretérito é o passado, certo? Vamos entender agora de acordo com os exemplos. Vamos perceber de acordo com os exemplos. Temos aqui um exemplo de desinência verbal número pessoal, ou seja, que me indica quem é a pessoa do discurso e se está no singular ou no plural. A palavra é amo. O verbo amo. Até o M temos o radical. Depois temos esse O. Esse O nos indica quem é a pessoa. Amo. Quem ama, eu amo. Então, eu sei que é a primeira pessoa, eu. E também nos indica que está no singular. Eu amo. Primeira pessoa do singular. Logo, o O aí é uma desinência verbal número pessoal. Outro exemplo é a desinência verbal modo temporal. Nesse caso, vamos ter a flexão aí de modo e de tempo. Qual a palavra exemplo? Amava. O verbo amava. Nós percebemos que o vá, o V e o A desse verbo, nos indicam o modo. Por quê? Quando eu digo amava, eu estou exprimindo uma certeza, não estou exprimindo dúvida, nem ordem. Amava. João amava. Simplesmente é uma certeza, um fato. Então, nos indica o modo indicativo. E o tempo, qual é o tempo? João amava. É passado. Se é passado, é o pretérito. Logo, temos aí o modo indicativo e o tempo pretérito. Na palavra amava, o vá nos indica uma desinência verbal modo temporal. Ok? Nós temos também como morfema vogal de ligação. O que é uma vogal de ligação? É uma vogal que tem a função de melhorar e deixar mais agradável a sonoridade daquela palavra. Vamos entender dentro do exemplo. O exemplo é a palavra habilidade. O radical desta palavra é hábil, até o L. Depois nós temos um sufixo que é dade, D-A-D-E. Então, para não ficar com uma sonoridade estranha, habilidade, foi colocado aí uma vogal de ligação para melhorar a sonoridade, a eufonia da palavra. Colocamos a vogal I, então ficou habilidade. Se temos a vogal de ligação, nós temos também a consoante de ligação, que tem a mesma função, melhorar a eufonia, a sonoridade. Exemplo, cafeteira. Em cafeteira, nós temos café
como radical e temos eira como sufixo. Só que para não ficar estranho, cafeeira, colocamos um T para melhorar essa sonoridade. Então, o T aí é uma consoante de ligação, cafeteira. Ok? Tudo certo?